Sírio brasileiro alauíta falando aqui, uma das minorias da Síria que ficaram bem preocupados com a tomada por rebeldes, mas com alívio dadas as primeiras posições e falas deles. Ali está se referindo à queda da ditadura Assad, da família Assad, foram 50 anos, né? O que não significa, não é, Ali, como você sabe muito melhor do que eu, que necessariamente haverá uma substituição para melhor. Pode ser que não aconteça. Quem tomou o poder na Síria é uma facção que teve origem na Al-Qaeda, mas que promete, assim como o Talibã prometeu também no Afeganistão, moderação na medida em que chegar ao poder. Vocês se lembram que quando os americanos foram embora, não que os americanos tenham melhorado a vida dos afegãos, não estou dizendo isso, mas quando os americanos foram embora agora na administração Biden, subitamente, de uma hora para outra, deixaram terra arrasada, voltou ao poder o Talibã, prometendo moderação, prometendo que o Talibã de volta ao poder não seria aquele Talibã removido do poder após a invasão dos americanos, prometendo manutenção de direitos básicos para as mulheres, por exemplo. Aquela foi uma promessa feita instantaneamente, até para, segundo os especialistas, né, para que o Talibã recebesse alguma espécie de aceitação internacional, para que não fosse feita novamente uma tentativa de derrubada daqueles que voltaram ao poder no Afeganistão por outros países. Inicialmente uma promessa de moderação, de respeito às diferentes facções que compõem aquele país, e no final das contas os talibãs se apresentaram como de fato eram conhecidos até serem derrubados pela invasão dos Estados Unidos. E agora há uma preocupação que aconteça a mesma coisa na Síria. Você tem a queda de um ditador sanguinário que manteve a Síria um país de cultura riquíssima, absolutamente empobrecido por meio século, violência, supressão de direitos, desaparecimento de opositores, tudo aquilo que uma clássica ditadura promove, enriquecimento absoluto a partir da esfoliação da população, tudo aquilo que uma ditadura promove, um clássico, 50 anos depois ele é derrubado, há uma expectativa natural de que o país seja oxigenado, guardadas todas as características próprias de uma nação que não são necessariamente as características com as quais a gente está habituado no Ocidente, né? Também não há também há uma intenção nossa aqui do Ocidente de espelhar em países que têm uma cultura absolutamente diferente da nossa, aquela que é a nossa cultura, e isso não necessariamente é o melhor caminho para eles, né? Mas também é fundamental ressaltar que um caminho equivocado é sempre o caminho da violência contra as minorias, da violência contra as mulheres, né? da punição física àquilo que um grupo, quase que geralmente ligado a algum aspecto religioso, entende como pecado, como um crime a ser cometido, como mulher andando sem proteger os cabelos, por exemplo, né? Existem algumas convenções que superam qualquer aspecto cultural, né? Algumas regras de convivência que deveriam superar qualquer violência, qualquer crime cometido com base numa discussão moral, religiosa, qualquer coisa nesse sentido, né? Mas há sempre uma esperança, né? Depois de meio século, removemos o ditador, o que parecia improvável, o que parecia impossível, né? São horas, dias talvez, de esperança, né? Depois, a realidade se impõe. Vamos torcer para que não aconteça o mesmo na Síria, né? Você tem um grupo vinculado a um outro grupo extremista, a Al-Qaeda no caso, com base em fundamentos religiosos muito preconceituosos, que impõe a sua vontade, o seu desejo pela força, desaparece com minorias como a do Ali, ele se referiu aqui para a gente, né? Ele é sírio brasileiro alauíta, né? Grupos tidos como minorias desaparecem, perdem a chance de sobreviver, são expulsos dos seus países pela maioria, quando a maioria se impõe pela força, com a sustentação no aspecto moral ou religioso, né? Então, isso já aconteceu em diversos países durante a Primavera Árabe, por exemplo, né? Quando cai ditador no Egito, quando cai Muammar Gaddafi, enfim. Tem aquela, né? É a Primavera Árabe, é o vento da democracia soprando nessa região do mundo. E no final das contas, a substituição mantém
a população subjugada da mesma maneira, mas sob outro comando, né? Sob outras regras. Enfim, mas não deixa de ser um aspecto positivo, né? A queda do ditador Bashar al-Assad, algo a ser comemorado pela própria população síria no primeiro momento. Eu estava vendo o dado hoje, são cerca de 3,5 milhões de brasileiros vivendo na Síria. A comunidade síria, fora da Síria, é gigantesca aqui no Brasil. Não sei se é a maior entre sírios e descendentes, porque hoje a comunidade síria na Turquia é muito grande também. Muita gente foi obrigada a deixar a Síria e mudar, se transferir, fugir, né? Se refugiar na Turquia por causa de perseguição religiosa. Mas certamente a comunidade aqui no Brasil, se não é a maior, talvez seja a segunda ou terceira maior comunidade síria no mundo. E hoje houve a recomendação para que a embaixada brasileira fosse desocupada e o Itamaraty recomendou a esses 3,5 milhões de brasileiros ou filhos de brasileiros que vivem na Síria que deixem o país, porque não há certeza a respeito do que vai acontecer, mas a gente está muito de olho no que está acontecendo na Síria. A gente tem inclusive o que para mostrar mesmo, Tainá? Vídeos da queda de Bashar al-Assad, que está na Rússia. Esse é outro aspecto geopolítico também, né? Israel, por exemplo, já ocupou as colinas de Golã, que era um território desmilitarizado ali entre a Síria e Israel, um acordo que durava 50 anos entre os países. Israel comemorou a queda de Bashar al-Assad, mas entende que a partir do momento em que há uma mudança tão abrupta na Síria, Israel se sente no direito de, argumentando pela sua segurança, voltar a militarizar aquela região, que é um território sírio ocupado pelos israelenses, invadido pelos israelenses. Tem esse movimento. A Síria era tida como uma aliada de primeira hora da Rússia naquela região, consequentemente da China também, próxima do Irã. Enfim, tem esse outro aspecto também sendo movimentado ali na região, no momento em que há um cessar-fogo muito frágil de Israel contra o Hezbollah. Até pouco tempo Israel estava bombardeando o Líbano, tem a situação na faixa de Gaza, tudo aquilo que a gente está acompanhando já há tanto tempo, né? A gente separou alguns vídeos aí sobre o que aconteceu nesse fim de semana revolucionário na Síria. أرجوك يا أسودك يا حماه. صاعد عربي. وسع يلا بالشيخ يلا بالشيخ الله أكبر الله. É isso então, minha gente. É sempre bom ver estátua de ditador sendo derrubada, né? Mas a gente imediatamente lembra do que aconteceu no Iraque, quando derrubaram Saddam Hussein, ou o que aconteceu com Muammar Gaddafi. Não necessariamente a vida naqueles países melhorou, né? O Ali está lembrando aqui que são 3.500. Eu achei estranho, eu ouvi esse número de manhã, 3,5 milhões. Eu falei, puxa vida, mas tanta gente assim. Ele está falando em 3.500 brasileiros. Também achei muito pouco, Ali. Eu achei que fosse mais. Enfim, de qualquer maneira, o Ali sabe melhor do que qualquer um de nós aqui. Está lembrando que cristãos e alauítas estão apreensivos, mas esperançosos. Veremos nos próximos dias como o novo governo irá se comportar de fato e não só falas. Ele lembra que de fato são ex-filiados à Al-Qaeda, mas tem esperança na pressão do mundo para que eles não rumem ao extremismo. Só assim as sanções serão levantadas. É um desejo de todos e a torcida de todos nós, ao final de contas,
A comunidade síria aqui é enorme, contribuiu enormemente para a formação do povo brasileiro também, para o desenvolvimento do povo brasileiro. A Síria tem tanta história com a gente aqui. Enfim, estamos acompanhando. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.